bonita, não é? Às vezes trata sobre questões da relação afetiva, mas nem todos falam dessas dimensões que nós tratamos aqui. Para que a gente caminhe para a renovação de votos, é importante nós tratarmos do fortalecimento da aliança. Então, para que a gente chegue lá na renovação, entendendo a aliança como fortalecida, nós precisamos entender que casamentos passam por crises e essas crises, por vezes, são espirituais. Amém? Hoje a tecnologia está ajudando, não, minha gente. Passa aí, por favor. Que aqui não está passando só porque não quer mesmo. Ai, passou. Então, qual é o nosso objetivo hoje? É compreender que as crises fazem parte da caminhada conjugal e que a aliança ela é fortalecida quando o marido e a esposa desenvolvem juntos uma vida espiritual centrada em Cristo. Nós vamos sair desse princípio hoje. Nós vamos partir do princípio de que nós não somos um só. Aliás, nós não somos dois, nós somos um só. E que nós precisamos caminhar juntos, espiritualmente falando. Amém? Nós não somos dois, nós somos um. E nós precisamos caminhar juntos. Pode passar, aqui não está passando realmente. Então, existe uma verdade que tem que ser dita. Que verdade é essa? Todo casamento enfrenta períodos de dificuldade. Não existe um casamento 100% no mar da alegria. Há casamentos que passam por dificuldades. E geralmente essas dificuldades, elas existem como momentos de desgaste emocional, como conflitos, frustrações, preocupações financeiras, dificuldades familiares e até crises espirituais. Então, quantas vezes a gente vê um casal que passa por algum tipo de adversidade e essa adversidade ela tem uma raiz espiritual, não é? Então, essa raiz espiritual ela pode reverberar nas finanças, ela pode reverberar na saúde física, na saúde afetiva, essas raízes espirituais. Outra coisa é que muitas vezes nós pensamos que um casamento forte é aquele que nunca enfrenta problemas. E a gente tem falado sobre isso. Casamentos têm problemas. Problemas de comunicação, problemas de entendimento. São pessoas com personalidades diferentes, que precisam se conhecer, que precisam se alinhar e que precisam caminhar juntos para a mesma direção. Há pessoas que vão vivendo ali anos e anos com dificuldade de algum tipo dessas dificuldades, seja relacional, mas ainda assim não sentam para alinhar, não sentam para discutir, porque conversar, tocar em alguns tipos de conversa pode ser doloroso demais e a gente prefere fugir, a gente prefere ignorar, prefere dizer, eu não tenho problemas, com certeza tem, não está querendo admitir, não está querendo tocar neles. Então, mas a verdade bíblica é diferente, um casamento forte não é aquele que nunca passa por crises, mas aquele que aprende a atravessá-los com Deus. Outro dia até comentei com a pastora que nós passamos ano passado por uma adversidade muito grande com relação aos nossos filhos, uma situação de adolescência, coisa difícil, e chegava a tomar meu fôlego, eu não conseguia dormir preocupada, e eu chegava com meu marido, eu chorava, e ele pegava na minha mão, e a gente orava junto, e a gente chorava juntos, e a gente enfrentou aquilo juntos. E eu sei que há muitos casais aqui que fazem o mesmo, porque sozinhos a gente não consegue, como foi ilustrado aqui pelo irmão Eduardo e pela irmã Yara. A gente não consegue sozinho, queridos. A gente precisa entender que sem Jesus a gente não avança. As crises não significam necessariamente falta de amor. Elas podem se tornar oportunidade de crescimento. Então, se a nossa crise é não conseguir orar juntos, tem algo errado e a gente precisa superar isso. A nossa crise é não conseguir ler a palavra juntos, fazer um culto doméstico, porque por mais que a gente fale nisso direto, há poucas famílias que realmente exercem isso, sentando à mesa, orando, cantando. E outro dia, foi no domingo, o pastor falou sobre a importância de nós sentarmos e termos práticas de jejum e oração em família. Faz toda a diferença. Então, essas crises são oportunidade para que a gente cresça, amadureça e fortaleça a nossa aliança. A gente chega no primeiro ponto, que é a lei da semeadura no casamento. O que significa a lei da semeadura no casamento? Tomando o que diz Gálatas 6, verso 7, a gente vê tudo que o homem semeia, isso também ceifará.
Isso é uma lei da natureza e é uma lei divina. Ninguém pode quebrar essa lei. Não tem como você plantar manga e nascer morango. É impossível. Pela natureza, pela criação, tudo que você planta vai gerar uma colheita. Tudo que você investe vai gerar um retorno. É a lei do Senhor. E aí a gente percebe que cada palavra, cada atitude, cada escolha se transforma em uma semente no coração do seu cônjuge. Tudo que você planta nele vai gerar uma semente. Se você planta carinho, palavras de amor, palavras de validação, você vai colher isso. Irmãos, é impossível você amar alguém com entrega, com devoção e ele te dá só patada. Porque às vezes é isso que a gente faz com o Senhor. O Senhor faz tudo por nós, mas ele volta em amor para nós. E aí a gente se torna o quê? Constrangidos pelo amor dele. Porque quando a gente faz coisas que não o agradam e ainda assim ele volta com amor, a gente fica constrangido. Poxa, eu não fiz nada e ele ainda assim me ama. Assim é no casamento também. Eu me lembro que um dos encontros de casais que a gente foi assim que a gente se casou, o pastor falava muito sobre isso, que a gente precisa cultivar durante o dia inteiro para ter resultados bons ao final do dia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não é? Então, assim, o casamento é plantação e também é colheita. Tudo que você planta, você também vai colher. Agora, você não plantou ao longo do dia e vai querer colher, como assim? Entendem? Então, todos os dias nós semeamos algo dentro do casamento. Se a pessoa semeia desconfiança, ele vai colher também desconfiança. Se ele cultiva ciúme, mentira, ele vai colher também mentira. Há casais que mentem de maneira tão natural porque já se acostumaram a mentir. Aí a pessoa talvez nem mentisse, mas aí por conta de receber tantas mentiras, a pessoa acaba desenvolvendo também um comportamento mentiroso. Então, todos os dias nós semeamos algo. A gente pode semear amor, a gente pode semear escuta. Aquela escuta sem julgamento que a gente falou naquela outra aula. Aquela escuta que a pessoa vai dizer as dores que ele sente, a dificuldade que ele tem, e o outro vai ouvir sem julgar, sem desdenhar e sem diminuir. A gente pode cultivar paciência. Irmãos, pense em um fruto difícil de ser exercido. Porque geralmente a gente está tão agitado com as coisas do cotidiano que a gente acaba não tendo paciência para lidar até com as limitações do outro. A pessoa fala, nossa, sinceramente, isso aqui para mim é demais. Eu não tenho paciência para lidar mais com você. Você sempre erra no mesmo lugar, a minha paciência se esgotou. Eu não quero mais. Lembra do exemplo que eu dei do Pires, do pratinho da irmã? 50 anos de casados, e ela disse, já deu para mim, eu não aguento mais, a minha paciência foi embora, eu perdi, eu não tenho mais condições. Mas se você planta paciência, você também pode plantar o perdão. Como que você pode plantar o perdão? A pessoa te decepcionou, falou que ia trazer aquela coisa gostosa para você comer, e aí no final não trouxe. Aí você, em vez de chorar e jogar um sapato, né? Aí a gente diz assim, não, tá bom, eu te perdoo. Você vai trazer na próxima, que o Senhor vai te lembrar. Amém? Porque às vezes a gente fica naquela expectativa, esperando aquela promessa se realizar, e aí a promessa não se realiza, mas aí a gente entende que há muitas coisas que impedem que as coisas possam acontecer. A gente também pode cultivar presença, irmãos. A presença, ela nem sempre é a presença física, de estar ali do lado. A presença é se manter presente. Quantas vezes eu me lembro que ano passado eu estava lá em Portugal e meu marido estava sempre presente comigo. Era falando no telefone, era dizendo, eu estou orando por você. Então, a presença nem sempre é física, porque tem gente que está do lado, dormindo na cama e de costa, como se estivesse em outro lugar. Porque a presença não é só física, a presença também é de atenção. A presença é de se importar, é de considerar relevante aquele momento. Agora, há pessoas que acabam cultivando indiferença. O cônjuge chega para contar uma situação difícil e a pessoa, tá, legal. Indiferença. Para mim, a indiferença anda junto com a negligência. Ser negligenciado é pior do que ser abandonado.
Há casais que se negligenciam dentro de casa, dentro das relações. É a mesma coisa, ou até pior, porque o abandono, ele sai, bate a porta e vai embora. E o negligente não, ele está lá do lado, simplesmente ignorando, simplesmente achando que não tem nada a ver. Ignorância, impaciência, ressentimento. Ressentimento é terrível. A pessoa fica com a raiz de amargura dentro de si. E tudo que o outro faz, ele fica se lembrando. Ah, mas naquele dia, tu lembra que tu fez isso? Eu não, eu sou boa, mas tu é péssimo. Eu sou ótima. Ressentimento é terrível. Ou o afastamento. É o que eu estava falando agora há pouco. Há pessoas que estão afastadas, mesmo estando perto. Mesmo estando na mesma casa, na mesma cama, na mesma cadeira, estão afastados. Então, queridos, o reverendo Hernandes, ele diz que o casamento não é um conto de fadas, mas ele é uma construção contínua. Nunca você vai parar de aprender, nunca vocês vão parar de crescer, nunca vocês vão parar de estar ali vendo que o outro tem algo para contribuir e você também. Ele diz assim: esqueça aquela história de alma gêmea. Todo casamento é um campo que precisa ser cultivado. Não pense que aquele casalzinho que namorou há 20, 30 anos atrás, há 15 anos atrás, que era enamorado pelo outro, que se preparava, sabe, ansioso para sair, se perfumava, escolhia a melhor roupa, que estava ali ansioso para se encontrarem, faziam de tudo para estarem juntos. Não pense que aquele sentimento daquela genuíno, ele se mantém por muito tempo. A ciência diz que o hormônio que é liberado, quando a gente está apaixonado, naquela primeira fase, ele dura 2 anos e meio, quando a pessoa é normalmente uma pessoa que não tem nenhum tipo de especialidade, né? Então, quando você está com 2 anos de namoro, 2 anos e meio, você está no auge daquela obsessão pelo outro. Mas a ciência diz que esse hormônio vai, com o passar do tempo, ele vai baixando. O que alguns estudiosos dizem que a paixão vai passar para um próximo nível chamado amor. É por isso que a gente se apaixona e casa e depois vai construindo um amor ao longo do casamento. Aquele frio na barriga, as borboletas voando no estômago, elas vão dar lugar para um olhar mais pacífico, para um olhar mais terno, para um amor mais duradouro, para um campo seguro, para olhar para ele de longe e dizer: eu sei que você me ama, eu sei que eu sou amado. Porque quando a gente está no enamorado, naquele momento da paixão, aquilo ali é só um abrasamento, como diz o apóstolo Paulo, não é? Ele fala disso, abrasamento. Mas quando nós nos casamos, esse abrasamento, ele vai mudando para uma nova fase. Esse abrasamento fica quando vocês recebem o primeiro positivo do bebê, quando vocês escutam o primeiro chorinho, quando você está presente no trabalho dele, você sabe, você está conseguindo, nós estamos conseguindo, nossa família vai crescer. Então, aquele fogo que você tinha só por ele, agora se estende para a sua família, para a sua casa. Cada conquista, nós compramos esse sofá com tanto esforço, essa geladeira está do jeitinho que a gente queria. Então vocês começam a caminhar diferente. Aquilo que te satisfazia só em olhar para ele, agora está muito mais amplo. Agora não é mais só ele ou só ela, é tudo que envolve, tudo que agrada a ele, tudo que agrada a ela. E assim como uma terra fértil exige cuidado, preparo, atenção e investimento constante para produzir bons frutos, a relação entre o marido e a mulher também necessita desse compromisso contínuo. A gente precisa. Se você investir tempo se preparando no namoro, precisa investir tempo se preparando no casamento. E esse tempo, irmãos, exige de nós sacrifício. Tem vezes que a gente quer andar toda largadona, vestida na camisa do político, não é? Ou no pijama o dia inteiro, sem pentear nenhum cabelo. Eu sei que tem vontade de fazer isso. Mas por amor a ele, por amor a ela, você acorda já cedo, lavando seu rosto, penteando o cabelo, colocando o perfume para o dia e pensando, hoje o almoço vai ser perfeito, vai ser para a glória de Deus, nós vamos comer à mesa, vamos compartilhar. Cada momento juntos, em casa, fora de casa, no templo, com os amigos, com os irmãos, é um momento precioso. Uma vez uma amiga me falou assim,
Eu acho tão bonito quando vocês viajam em família, mas eu não sei viajar em família. Eu fico olhando para ele fica olhando para mim, a gente olha para os meninos, a gente não sabe nem o que fala. Sabe por quê? Existem muitos casais que não têm essa prática de ter momentos em família, momentos como casal, porque perderam. Um dia eu estava em um lugar, acho que era num café, e o casal estava sentado, a moça com o celular e o rapaz com o celular. Aí ficaram, daqui a pouco ela ria no dela, ele ria no dele, e aí a moça serviu a comida, eles comeram, tiraram foto, e ele ficava no celular, ela ficava no celular, apagaram e levantaram. Irmãos, eles não conversaram. Fizemos uma viagem e lá em Porto de Galinhas, que eu lembro, a família deu um tablet para o menino, um tablet para a menina, a babá com um, a outra babá com o outro, 2 meninos, 2 babás, ele no celular, ela no celular. A babá colocava comida na boca do menino, a outra, e ele no dele, e ela no dele. Terminou, pagou, levantaram e foram embora. Era férias em família. E não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro. É não cultivar. É não investir tempo. É não ter tempo de qualidade. E esses tempos, por vezes, são chatos para alguns. Tem gente que se entedia, não tem paciência. Ai, não quero. Não tenho paciência para isso. Mas eu lhe digo, o fruto vai vir. Se você investe tempo, o fruto vai vir. Mas se você não investe, o fruto também vai vir. Então a gente precisa refletir sobre o ambiente emocional e espiritual do lar, geralmente é o resultado das sementes que são cultivadas ao longo do tempo. Então nós temos casais aqui que são recém-casados, casais jovens, mas também temos casais que já estão um pouco mais de caminhada do que nós. Aí você pode pensar, irmã, então eu passei muito tempo e eu não cultivei. E agora? O que eu posso fazer para mudar? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, que tipo de colheita vocês estão produzindo hoje, através das sementes que vocês estão plantando? Vocês estão tendo um tempo de qualidade um com o outro? Vocês têm um dia para vocês, como homem e mulher? E eu digo um dia fora do quarto, um dia fora da cozinha, um dia fora da sala. Eu vejo muito relatos de pastores que dizem assim, nós temos uma agenda que não pode ser rompida durante a semana, que é um dia nosso. A gente tem que ter esse dia do casal. O dia que o casal vai conversar, que ele vai alinhar, que ele vai sorrir, talvez falar bobagem, sem o celular. Só eles dois. Tô vendo gente olhando para mim assim, estatalado assim. É sério. O romantismo, a atenção precisa ser cultivada. Precisa ser cultivada. Eu estou dizendo aqui, mas é sério. Precisa cultivar. Bem, queridos, as crises não são o fim da história. Eu falei que não existe casamento que não tenha crises. Aí você diz, ok, eu me identifiquei, pode ser que eu tenha uma crise, eu não sei ainda qual que é. Mas elas não são o fim para vocês. Em Isaías 48, verso 10 diz assim, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Meu Deus, Isaías escrevia forte, não era? Eu te purifiquei não como prata, que é um metal inferior, mas como ouro, em uma fornalha muito quente. O casamento enfrenta momentos difíceis e essas crises elas vão mostrar aonde tem que ser tratado. E o Senhor nos purifica como ouro. Ele nos permite sermos queimados para aquilo que é ruim ir embora e permanecer apenas o que é bom. Se eu sou uma mulher rixosa, eu tenho que ser queimada nisso. Eu tenho que purificar isso em mim. Se eu sou uma mulher chorona, eu tenho que queimar isso em mim. Se eu não sei me posicionar como marido, eu tenho que queimar isso em mim. Se eu não sei que isso é um problema, o Senhor vai trazer a luz para mim. Então, Isaías, nesse verso, ele reúne 2 elementos importantes. A crise, que é a fornalha da aflição, que significa o sofrimento e a dificuldade. Meu Deus, quem nunca acorda de manhã e de repente parece que o dia está péssimo. Tudo está ruim. Sabe? Tudo, o pneu fura, sai atrasado,
sei lá, o sapato molha no meio do caminho, tudo vai ficando ruim. Aí o gás acaba. Meu Deus. Mas essa crise, ela é um propósito transformador. Aproveite. Deus vai provar seu casamento. Ele vai te afinar, ele vai te purificar, porque o desejo do Senhor é transformar todo esse processo em purificação. Ao longo da vida a dois, você vai sendo purificado, você vai sendo depurado de manias, de jeitinhos, de coisas que não são boas, que não edificam a vocês dois. Ah, mas eu só durmo desse lado da cama porque é o meu lado de preferência. Ah, mas eu só como nesse prato. Ah, porque eu só quero se for desse jeito. A pessoa com um espírito de egoísmo e de individualismo. Eu quero que vocês percebam que são coisas pequenas. Não é um elefante que vai entrar lá no meio do seu casamento, não. É o jeito de botar o papel higiênico lá no banheiro. É fechar ou não a tampa do creme dental. É jogar ou não a toalha no lugar certo. A camisa. Sabe? São coisas pequenas que vão se repetindo, se repetindo. E essa imagem da fornalha sugere um calor que não cria a impureza. Ela simplesmente tira. Ela traz a superfície para que a gente possa remover. Se você não traz para a luz o que está escondido, como é que ele vai se tornar claro? O Senhor diz que nós precisamos reluzir Cristo. E para a gente reluzir Cristo, a gente tem que tirar as impurezas que tem em nós. Por vezes é uma mentirinha, é uma brincadeirinha que a pessoa não gosta, é uma fala que pode parecer engraçada, mas é ofensiva, e que a pessoa vai ficando sem graça. São coisas, são falhas pequenas que vão subindo, subindo e tem que ser tratadas. Amém? O Gary Thomas, ele diz que Deus usa o casamento para remover, para promover o nosso amadurecimento espiritual. Se a pessoa não se casa, se ele fica só se amaziando, ele nunca vai crescer, ele nunca vai amadurecer. Porque ele precisa estar junto. É como uma árvore que tem que ser plantada para que ela possa dar frutos. A árvore, quando ela é plantada, ela demora, porque ela primeiro cresce embaixo, nas raízes, até que começa a sair o primeiro galho, a primeira folhinha, até que essa árvore se torne adulta e comece a dar frutos. Existe um processo. E ela só vai acontecer, ela só vai dar frutos se ela estiver plantada. O casamento só vai promover o amadurecimento se nós estivermos aliançados em Cristo Jesus. Há casais, irmãos, que vão vivendo em conflito, em tumulto, tumulto. Daqui a pouco chega uma hora e diz, o amor acabou. Nós já falamos que o amor não acaba. Nós já falamos aqui o que acaba? O diálogo, a comunicação. E o Senhor vai se afastando quando você não o chama para o centro do relacionamento. Há muitos casais que esperam viver coisas boas, crescer, mas não crescem. Por quê? Porque ainda precisam que as crises venham servir de instrumento para que eles venham se desenvolver. Então, a crise ela não é só uma ameaça, ela pode ser uma oportunidade de crescimento. A diferença está na forma como a gente enfrenta a crise. A gente chega agora em um ponto que é o cordão de 3 dobras, que foi a nossa dinâmica de abertura aqui hoje. E a gente viu o exemplo que um sozinho tem até uma vida espiritual, mas ela é frágil, porque ele precisa desenvolver isso junto. Ele precisa desenvolver isso unanimemente. Mas mesmo que ele se junte com a esposa, ainda assim vai ficar faltando algo. Precisa de Deus. Eu me lembro de muitos casais famosos na mídia mundial, pessoas assim admiráveis, que tinham um casamento perfeito. Tinham beleza, dinheiro, fama, fortuna. Pareciam que eram inteligentes, mas com o tempo o casamento se desfez. A aliança se quebrou. Mas sabe por que esses casamentos se desfazem?
porque eles são uma corda apenas com 2 voltas. Uma corda frágil. Em Eclesiástico não foi lembrado, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E esse cordão, ele faz referência à vida espiritual do casal. A terceira dobra representa a presença de Deus sustentando a aliança. E mais ainda, ela é a presença, que não deve ser apenas uma coisa teórica. A presença de Deus não pode ser só uma aparência, ela precisa ser real. Ela precisa ser real. Há pessoas que andam lindos, de mão dada, entram na igreja, sentam juntos, mas quando chegam em casa, meu Deus, é um Deus nos acuda. Os vizinhos sabem. Eita, aquele irmão ali. De longe a telha falta é voar. Não tem como os vizinhos não saberem. Eles sabem. Ontem nós fizemos uma visita na casa do irmão Eliezer e da irmã Anália, e a gente estava cantando. Aí um momento eu falei para a Anália, os vizinhos escutam. Ela disse, escutam. E impactam. Sabia? De longe eles dizem, ali tem uma família crente. Quando você começa o culto doméstico, você começa a cantar os hinos, você começa a ler, começa a orar com seus filhos, os vizinhos escutam. E eles sabem, naquela casa tem uma família de crente. Irmãos, como é bom, para a glória de Deus. Eu sei que o Espírito Santo fica assim, oh meu filho amado, eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer na sua casa. Eu tenho prazer no seu casamento. Agora, quando o casal é crente reteté, chega em casa e começa a falar alto, começa a gritar, e começa a brigar, e começa desavenças, o Espírito Santo chora. Porque a palavra do Senhor diz que ele geme. Ele é uma pessoa sensível. E não pense você que a rejeição ou esse comportamento não toca no Espírito Santo. Toca. Porque ele está em nós. Não pense você que uma dor que você sente com seu marido ou com a sua esposa, o Espírito Santo não sinta. Ele sente. E ele se entristece. Então, o casal precisa construir uma vida espiritual que deve ser compartilhada. Compartilhada. E como que a gente pode construir essa vida compartilhada? Essa é uma construção que os dois têm que fazer. Mas imagine que um não consegue, não se lembra, trabalha o dia inteiro, é cansado, chega, oh meu Deus do céu, ainda tem que pegar a Bíblia, ainda tem que orar, ainda tem que cantar. É difícil. Eu me lembro de uma vez que eu vi num livro que o irmão, quando estava testemunhando, ele foi para São Paulo, e São Paulo, todo mundo sabe, São Paulo não para, 24 horas, ele saía 3 horas da manhã e voltava já quase 5 da noite, já para voltar de novo, era metrô e não sei o quê, e ele orava para Deus, Deus me dá um trabalho, e aí ele chegava e ajoelhava naquele quartinho pequeno, e aí quando chegava já, meu Deus, já é hora quase de acordar para ir de novo, e aí ele fazia aquela oração, repetia aquela oração, até que um dia ele escreveu no metrô a oração, e aí quando chegou, colou assim na cabeceira da cama, e aí ele estava tão cansado, ele disse, Jesus, lê aí que hoje eu não dou conta. Porque ele só falava aquilo, né? Ele não tinha novidade, e o tempo dele era tão pouco, que ele simplesmente, Jesus, hoje você vai ler ali que eu não dou conta. E aí dormia. Quantas vezes a gente faz isso? Pede para Jesus ler a oração, porque a gente está tão cansado, a gente correu, matou um leão e um urso, não é? E aí de noite a gente diz, meu Deus, tem que ler a Bíblia ainda, meu Deus, eu tenho que até ajoelhar, Senhor, eu estou tão cansado. Mas essa oração, essa vida construída espiritualmente, ela tem que ser assim, orando juntos, estudando a palavra juntos. Eu me lembro que teve uma atividade, a primeira atividade nossa, foi que o casal, vocês vão lembrar, tinha que tirar 5 minutos do dia para sentarem e ler uma palavrinha e orarem 1 minutinho juntos. Não vou pedir, não vou constranger ninguém, porque eu sei que teve pessoas que até tentou, mas talvez no segundo dia não fez mais, passou o resto da semana e não fez mais, e até hoje não conseguiu fazer. Mas eu sei também que tem pessoas que leem juntos, que oram juntos todos os dias. Amém? Nós não estamos aqui para dizer quem é melhor ou pior.
Eu estamos aqui para dizer que é possível a gente se sacrificar em amor para desenvolver uma vida espiritual juntos. E é interessante, vamos imaginar a cena? A pessoa passou o dia chateado com o outro, né? Era para trazer a carne para o almoço e não trouxe, e aquela coisa, e aí deu umas patadas ao longo do dia. Aí quando chega na hora da oração, da leitura da palavra, aí um aqui com a Bíblia, cara, onde é que nós vamos ler hoje? Salmo primeiro. E aí com a cara, e daqui a pouco tem que orar junto. Ô Senhor, ajuda a nossa família. Não se perdoou. Não falou. Aí o Espírito Santo, como assim? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ireis, mas não pequeis. Você pode se chatear. Mas, gente, perdoa. Perdoa por você. Perdoa para a sua paz. Perdoa porque você é mais superior. Perdoa. Perdoa e diz assim, eu vou te perdoar, vou liberar meu coração. Se tu não quiser me perdoar, mas eu te perdoo, eu te amo, eu vou te abraçar. Eu me lembro que nosso início de casamento, quando a gente brigava, era difícil um ir lá e pedir perdão. Aí, às vezes, ficava, tá bom, eu te perdoo. Aí é bom, quando perdoa, vocês sabem, né? É muito bom perdoar. Então, conversem sobre a fé, busquem direção de Deus para as decisões da família. O casal pode morar na mesma casa e dividir as mesmas responsabilidades e ainda assim viver espiritualmente distante. Um é fervorosamente leitor da Bíblia, faz jejum, ora, tem o encontro de oração, tá lá, o outro não tem nem vontade, nem liga. Aí, a verdade, queridos, é que a unidade acontece quando ambos caminham juntos na mesma direção. Eu tô fraquinha, eu te levanto e te levo. Amanhã eu que tô fraquinha, tu me levanta e me leva. Mas os dois precisam caminhar juntos. A pergunta não é só, temos Deus no nosso casamento? Mas nós estamos caminhando juntos nesse propósito, em direção ao Senhor? Nós estamos alinhados? E aí eu até comentei com a pastora que quando eu estava preparando essa palavra, especialmente essa apostila, o Senhor trouxe à minha mente, ao meu coração, essa imagem aqui, de um casal que estava em uma gangorra, em que um estava lá em cima e o outro estava lá embaixo. E era exatamente assim. E aí o Senhor me dizia que dentro de um relacionamento, de um casamento, vai ter sempre um que está lá em cima e um que está lá embaixo. E essa imagem é como se fosse uma metáfora, né? Que o casamento ele pode até unir as pessoas. Vocês percebem que eles estão na mesma gangorra? É o mesmo objeto, só que um está em cima e o outro está embaixo. E outra coisa, quando a gente pensa nisso, a gente também pensa que o casamento ele poderia ser mais sólido quando os dois tivessem um relacionamento mútuo com o Senhor. E aí eu fiquei pensando nisso. Quando a gente está no mesmo lugar, mas ainda assim separados. No mesmo culto, um cheio da glória e o outro querendo já ir embora. Que hora que vai acabar? Não é? Eu vim porque me chamou. Eu vim porque tinha que vir, porque se não viesse ia brigar lá em casa. Tá tendo até o jogo da Copa, e agora eu vou ter que ver reprise, porque eu tenho que estar no culto. Queridos, não permita que o seu lar seja essa gangorra estagnada, onde a intimidade terrena esconde o abismo que separa você para naquele dia. O verso que eu separei é muito forte. O Senhor Jesus diz assim, digo-vos, pois, que naquele dia estarão dois numa cama, um será levado e o outro será... Porque a salvação, ela é individual. Mas ela fica melhor e mais forte quando vocês caminham juntos. Ferro afiando ferro. Um ao lado do outro. Você está fraquinho? Pois eu estou contigo. Você está fraquinha? Pois eu estou contigo. Eu não vou te soltar. Eu estou segurando a corda com você. Isso é muito real, queridos. É muito real.
Parou de passar? Passa aí, por favor, querido. E aí a gente chega no ponto em que a graça de Cristo, ela sustenta a nossa aliança. Nós temos visto que o casal passa por dificuldades, é um fato. Amém? Nós entendemos que todos os casais passam por dificuldades. Por vezes a dificuldade de comportamento mesmo, que precisa ser mudado. Mas existem raízes espirituais que podem afetar o relacionamento. E aí a gente chegou no ponto de que tudo que a gente semeia, a gente também colhe. Se a gente semeia no espiritual, a gente vai colher no espiritual. Se a gente semeia no físico, no emocional, na segurança, a gente também vai colher. E uma outra coisa que a gente chega agora é que a aliança, ela só é sustentada se Deus estiver conosco. O cordão, para ser mais firme, ele precisa ter 3 dobras. E aí a gente vê que o próprio Jesus diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. A gente tem que reconhecer isso. Eu não posso fazer meu marido feliz, ele não pode me fazer feliz, porque sozinho ele não é capaz. Mas quando ele coloca o Senhor no centro do nosso casamento, ele vai conseguir. Se eu coloco Cristo no centro do nosso casamento, nós vamos conseguir. Então, nenhum casamento permanece saudável apenas com a força humana. Não tem como, queridos. Não tem. Por quê? Porque todos os casais vão enfrentar limitações, falhas, pecados, decepções. Hora por outra, a gente vai escorregar na banana, a gente vai fazer uma feurinha, a gente vai decepcionar o outro. Então a gente carece desse Cristo que tem compaixão de nós, e quando ele manifesta a sua graça sobre nós, a gente tem paciência, a gente perdoa, a gente releva, a gente tem bom ânimo, a gente entende o outro, mas sem Cristo tudo é estopim, tudo vira motivo de confusão. Então a presença de Cristo ela é indispensável para a gente poder ter capacidade de pedir perdão. Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico assim, meu Deus, eu fiz errado, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que ir lá, eu tenho que reconhecer minha falha, eu errei. A gente também tem a capacidade de liberar perdão, de entender, eu vou contar até 10, tá bom, o que Jesus faria? Jesus perdoaria. Liberar perdão por vezes é mais difícil do que pedir perdão. Às vezes a gente não instala, perdão, desculpa, foi sem querer. Mas liberar perdão, meu Deus do céu. Não, é porque tu sabe que tu é assim, tu podia ter feito diferente. Mas não. A gente sempre acha um jeito de não perdoar. Com Cristo a gente restaura o vínculo que foi quebrado. Queridos, eu não sei qual é a situação do seu casamento, em qual área você precisa ser restaurado, que sua aliança precisa ser refeita. Se é na confiança, se é no amor, se é na alegria. Às vezes o casal, ele tá até aí, de mão dada, mas falta a alegria, sabe? O regozijo. O Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Há muitos casais que estão raquíticos e fracos porque não estão com aquela alegria. Tudo é tão pesado, tudo é tão sério. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, Deus não sorri. Deus sorri sim. E Ele quer que a gente seja alegre, Ele quer que a gente festeje, Ele quer que a gente se lembre das coisas boas, do dia bom. E a outra coisa é recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Outro dia a gente estava conversando e eu me lembrando de vários ciclos que a gente já passou, várias DMs que a gente já teve, várias vezes que a gente sentou e a gente disse, agora zerou, vamos começar de novo. Vamos fazer 22 anos. Somos crianças ainda. Mas ainda existe um momento para recomeçar. Amém? Cristo é o fundamento da restauração. O Paul David Tripp diz assim, que nenhum casal consegue sustentar sozinho o peso das limitações humanas. O casamento forte não são aqueles que têm falhas, como eu já disse,
são aqueles que aprendem a voltar continuamente. Opa, bati na parede, errei, eu volto novamente, recalculando a rota, a gente não conseguiu aqui, agora a gente vai recalcular. Eu sempre falo isso, o casal ele passa por fases junto com os filhos. São bebês, é um ciclo. Quando eles estão na escola, outro ciclo. Adolescência, outro ciclo. A gente nunca viveu aquela fase. A gente vai aprender a ser pai de criança, pai de adolescente, pai de adulto. A gente vai aprendendo juntos a cada novo ciclo. E às vezes o casal se separa, não fisicamente, mas emocionalmente, quando os filhos vão crescendo, porque o ciclo vai avançando e um tem que estar com preguiça de seguir junto, de ter que aprender aquela nova fase. Eu conheço um rapaz que ele da igreja e tudo, aí tinha uma esposa, teve filhos, chegou na fase da infância, da adolescência, ele não aguentou. Quebrou o cordão e foi embora. Casou com outra pessoa, zerou a vida. Começou uma nova jornada. Bebezinho, e aí, infância. Quando chegou na adolescência, quebrou o cordão, zerou a vida e foi para outra fase. Parece brincadeira, mas é real, eu conheço. Por quê? Porque é um desafio para os filhos, mas é um desafio para nós também, como casal. É um desafio para a família. O marido e a esposa nunca viveram aquilo. E aí um culpa o outro, é porque tu não sabe criar, é porque tu não... Eu estou trabalhando. Cuida aí. O outro diz, eu também estou ocupado, também tenho minhas coisas, cuida aí. E aí a TV, e aí as telas, e aí o mundo, e aí o Satanás vem e rouba os nossos filhos. É por isso que o casal precisa caminhar juntos com Cristo. Cada fase é um desafio diferente. E se a gente não entender que a gente tem que chorar juntos, orar juntos, ler juntos, entender, Senhor, o que está acontecendo aqui? Vão ali no secreto com Jesus e fala, Senhor, essa fase está difícil, como que a gente pode caminhar? Nós não vamos ser abatidos aqui e agora. Então, todos os casamentos podem falhar, todos podem errar, porque todos precisam da graça de Jesus. Então, a gente chega, queridos, num ponto que eu já falei, nós somos uma só carne para a glória de Deus. Nosso casamento é para a glória de Deus. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ser uma só carne não significa apenas compartilhar a mesma casa ou a mesma vida. Eu preciso entender, se ele está fraquinho, eu vou levantá-lo. Se ela está fraquinha, eu vou levantá-la, porque ela sou eu. Tenha satisfação em dizer, ele sou eu. Quem é o seu marido? Sou eu. Quem é a sua esposa? Sou eu. Nós somos uma só carne para a glória de Deus. Aleluia. Então, o que significa ser só uma carne? É unidade espiritual, é propósito comum, é compromisso com a verdade. É isso que é ser uma carne. Tornar-se uma só carne vai além da união física e emocional. Não é só porque eu coloquei uma aliança que eu me tornei uma só carne. Existe espiritualidade envolvida. Os corpos se unem, assim como o espírito. Quando nós ceamos, nós estamos nos tornando um com Cristo. É por isso que nós temos que ter comunhão e cear uma vez por mês, para que a gente volte para Ele. Meu Deus! Essa união nossa, por meio da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, é a mesma união do marido com a esposa. Irmãos, isso é muito poderoso. Significa construir uma vida em unidade espiritual, propósito compartilhado, caminhada conjunta. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês agora esse momento, que é uma atividade que nós vamos realizar aqui,
e a gente vai chamar essa atividade de aliança, carta de aliança. Vocês vão receber, cadê minhas irmãs? Vão distribuir aí. Vocês vão receber uma folha e uma caneta, cada casal vai receber, e vocês vão preencher essa folha com a direção que o irmão Ricardo e a irmã Ivaneide vão dar para vocês. Amém? Vamos distribuir aqui e vocês vão receber a